Então, faltando alguns segundinhos para a gente começar, né, oficialmente às 8h59. Agora são 8h58. Alguns segundinhos para que o Instagram dê esse aviso, né, e as pessoas possam entrar. Hoje nós vamos ver a aplicação de estratégias de realização e conquista, tá? Antes disso, um aquietamento de 30 segundinhos com as mãos em concha, os olhos fechados, gerando uma serenidade mental para que você possa absorver o novo, desenvolvendo sabedoria, pegando esse conhecimento e desenvolvendo sabedoria, isso é, colocar isso na prática, porque está cheio de conhecimento na internet. Agora, sabedoria é uma coisa quase que divina, né? Essa palavra sabedoria, colocar o conhecimento em prática, isso faz toda a diferença, tá ok? Então, 30 segundinhos aquietando a mente para poder absorver o conhecimento de hoje. Conhecimento forte, com os olhos fechados. Muito bem. Entrando nessa sintonia, sabe? Nessa frequência de desenvolvimento pessoal. Tudo é frequência, né? Quando a gente não entende alguma coisa, é porque a gente não está conectado com a frequência daquele conhecimento. Então, de duas uma, ou a gente aumenta a nossa frequência para absorver aquele conhecimento, né? Ou a pessoa que está com aquele conhecimento mais elevado, ela tem que baixar a sua frequência para a pessoa que não está com a frequência, que não tem o conhecimento ali tão desenvolvido, poder absorver, tá? Bem, o que nós vamos falar hoje? Vou falar de uma forma bem simples, tá? Para que você possa absorver. Torne-se um líder positivo. Falar sobre liderança, tá? Então, para a gente falar sobre liderança positiva, nós vamos pegar a psicologia positiva e pegar Martin Seligman, tá? Que foi um dos difusores da psicologia positiva. E aí nós vamos ver quais são os três pilares. Quais são os três pilares da psicologia positiva. Então vamos lá. O primeiro deles é experiências positivas, né? Nós desenvolvermos experiências positivas. Então, por exemplo, se sentir apreciado, sentir gratidão, satisfação, contentamento, entusiasmo, engajamento, desenvolver ali um processo de relax, né, de descontração, aquele clima bem descontraído, de satisfação, de alegria, né? Você está sempre contente, isso contribui muito, né, para que as experiências ao seu redor sejam positivas. Então, o primeiro pilar da psicologia positiva é as experiências positivas. Segundo pilar, características individuais positivas. Então, enganjar-se, sabe, em atividades alinhadas, tá, com as suas forças, com os seus superpoderes e também com os seus valores de vida e também com os seus interesses, com o seu propósito, faz com que você cresça, faz com que você desenvolva ali essa característica individual positiva, fazendo com que você se sinta positivo, se sinta bem. E o terceiro, tá, são as instituições positivas, você fazer parte de locais positivos, tá? Locais que você frequenta e que contribui para o alinhamento do seu propósito ou dos seus valores, tá? Então, é nesses ambientes, né, que a gente se sente apreciado, que a gente se sente feliz, que o clima é favorável, tá? Que o clima é positivo, que a gente se sente apreciado, que a gente sente respeito, que a gente sente uma vibe boa, né? Então, um empresário, um empreendedor, um líder, né, ele deve procurar sempre transformar a sua instituição, a sua empresa, numa instituição positiva,
transformar a sua empresa numa instituição positiva, onde os resultados, né, eles vão, alavancar, principalmente pelo clima interno, aquele clima interno de você gostar de trabalhar, os seus colaboradores gostarem de estar na empresa, tudo ser uma diversão, tudo ser uma coisa muito gostosa, sabe? Isso aumenta muito a satisfação de todo mundo, né? Dos clientes, dos fornecedores e principalmente dos colaboradores. Quando os colaboradores se sentem bem na empresa, isso resplandece. Então você que é líder, preste atenção, invista na sua equipe, invista na comunicação, no relacionamento, no engajamento, torne-se um líder positivo, faça coach com eles. Conheça os seus colaboradores, conheça a família dos seus colaboradores, conheça o ideal dos seus colaboradores, os valores, conheça as forças dos seus colaboradores. O bom líder é aquele que conhece, que consegue visualizar os pontos fortes dos seus colaboradores e intensifica aquela força. Ele ajuda aquele colaborador a desenvolver ainda mais aquela força. Ele faz um treinamento, ele vai intensificar aquele ponto forte do seu colaborador. Consequentemente, o colaborador vai desenvolver uma gratidão, né, e vai querer retribuir isso. Ele vai ofertar mais para a empresa, tá? Vai desenvolver mais performance, vai desenvolver mais produtividade. Então, fazer da sua empresa, né, uma instituição positiva, segundo o Seligman, tá? É um dos focos da liderança positiva. Então, todo líder positivo, ele tem que ter esse foco, né, de fazer da minha instituição uma instituição positiva, da minha empresa, né, uma instituição positiva. Conceito, né, esse que está muito mais além do que simplesmente uma posição, uma função, uma qualidade, mas sim uma força do líder, né, uma força que gerar uma egrégora, gerar um grupo coeso, que estão todos indo para o mesmo lugar, com o mesmo objetivo, alinhar os objetivos de cada um com os objetivos da empresa, com o propósito de cada um, com o propósito da empresa. Cada vez mais as empresas que mais crescem, elas desenvolvem esse processo de transformar a sua empresa numa instituição positiva. Ela faz um processo de autoconhecimento com seus colaboradores para que cada um conheça os seus valores, cada um conheça os seus propósitos de vida, tá? A equipe inteira conheça, né, o propósito de vida, e agora ele faz o alinhamento do propósito da empresa com o propósito do colaborador. E aí ambos estão trabalhando juntos para crescer, então o crescimento é exponencial. E as empresas, quando veem que o propósito da pessoa não está alinhado com o propósito dela, ela descarta. Porque como que um cara vai trabalhar aqui se o propósito dele é outro, diferente do da empresa, né? Então já na seleção, o propósito, o desenvolvimento dessa questão de crescer, de observar habilidades e competências e se adestrar nisso e desenvolver um potencial incrível é muito bem observado. São chamadas as soft skills, né? Ou power skills, né? Onde as relações interpessoais são muito mais valorizadas do que simplesmente as relações técnicas, né? Por exemplo, falar um idioma é uma atividade técnica, saber programar, saber digitar, isso é uma competência técnica. Agora, as competências socioemocionais de relacionamento, e a liderança entra aqui, tá? Uma habilidade socioemocional, criatividade, empatia, isso nenhuma máquina vai conseguir desenvolver. A gente está entrando numa era de muita automação, muitos empregos, muitas pessoas estão sendo substituídas por máquinas, mas jamais as máquinas vão conseguir desenvolver essas habilidades, essas skills, essas habilidades de relacionamento. Então, o líder positivo, ele tem que investir muito em relacionamento, em boas maneiras, sabe? Em desenvolver ali uma comunicação, feedback, está sempre se aprimorando, tá? Bem, a justiça, né, ela deve sempre ser associada à liderança. O bom líder é aquele que tem uma desenvoltura de justiça muito
alongada, muito expandida. Para isso, o desenvolvimento da liderança, tá, positiva, ela vai fazer parte aqui dos códigos da inteligência emocional, que eu espero futuramente virar um e-book, onde a gente vai catalogar tudo isso que eu estou falando aqui para você. Depois eu transcrevo e isso vira lá um e-book bem organizado com cada código, tá? Então, vamos só recapitular. Um minutinho só, gente, um minutinho só. Pegar o meu café. Dá um golinho aqui. Então, olha só. O líder positivo, como eu estava falando, ele precisa ter essa incrível habilidade de detectar os pontos fortes. E cada colaborador, cada membro de uma família, cada amigo seu, tá? Cada colega, cada parceiro, ele tem uma habilidade, ele tem um ponto forte. Tá? Então, um bom líder é aquela pessoa que mostra para esse colaborador que ele tem aquele ponto forte que às vezes ele nem sabe, ele não se dá conta, ele é muito humilde e ele não se dá conta que ele é bom naquilo, entendeu? Então, um bom líder é aquele cara que vai não só detectar, tá? Ele vai lá identificar esse ponto forte no seu colaborador e vai chamar ele para desenvolver um plano, tá? Uma estratégia com metas, com ações para ele desenvolver mais essa habilidade. Porque ele sabe que o seu colaborador, ao desenvolver essa habilidade, ele vai estar fortalecendo a empresa. É igual um jogador de futebol, tá? Tava vendo agora aqui uma notícia assim. 5 jogadores do Barcelona não foram comprados, viraram craques dentro do próprio time. Vieram de graça, assim, né? Porque geralmente se compra um jogador por uma quantia exorbitante. Mas olha só, vamos pegar o técnico, né? Ele tem lá um monte de jogadores e ele começa a desenvolver o olhar crítico de ver, pô, esse cara é bom de chutar com a perna direita, esse cara é bom de driblar, esse cara é bom de bater pênalti. Então ele vai lá, pega esses caras e faz um treinamento com eles, né? Desenvolve ali estratégias e táticas, desenvolve metas e ações para que ele treine aquela habilidade que ele faz bem e ele se torne um cara muito bom. E aí o valor de mercado dele aumenta drasticamente. Aí o que acontece? O mundo inteiro ele se revela, o mundo inteiro quer contratar esse jogador, só que ele é da empresa, ele é do time, né? Ali do clube. E aí ele é vendido por milhões de dólares. Então isso se torna algo muito, muito lucrativo para um clube de futebol, né? Dentro do ambiente profissional, é o resultado que aquela pessoa vai desenvolver dentro daquela empresa. Então, quando um líder ele reconhece o colaborador como ele sendo bom em alguma coisa, o colaborador ele começa a se sentir como dono da empresa também. Ele se sente valorizado, se sente apreciado e ali se manifesta emoções positivas, que é o que a gente está propagando. Então é através, tá, desse alinhamento dos objetivos da empresa com os objetivos do colaborador, porque o líder tem que fazer isso também, tá? Ele não é só pegar o ponto forte do cara e treinar, não, ele tem que ver se o cara tá jogando aqui para a empresa crescer, porque todo um empreendedor, todo um empresário sabe que ele quer com que a sua empresa cresça, que ela tenha uma imagem positiva, que ela se desenvolva. E para isso é necessário que os colaboradores estejam alinhados com esse objetivo. Senão aquilo pode ser um desperdício, pode ser uma grande perda, né? Se o colaborador não está associado com o propósito da empresa. Tá? Muito bem.
Então, como que a gente faz isso, né? Como que é essa habilidade positiva da liderança positiva, né? Como que ela é desenvolvida? Então, ela tem muito a ver com relacionamento, tá? Relacionamento e também o reforço positivo. O que é o reforço positivo? O reforço positivo, nós seres humanos, nós somos engajados a fazer alguma coisa, tá? Perante duas circunstâncias. Ou a gente vai em direção ao prazer, ou a gente foge da dor, sabe? A nossa cultura, a nossa sociedade, ela preconiza muito fugir da dor. A religião, as escolas, política, economia, cultura, tudo, família, é muito de fugir da dor, o que faz com que a pessoa entre numa vibração negativa, num processo emocional negativo, e aquilo avacalha com a cara com a vida do cara, porque o cara tem medo de fazer as coisas e não faz mais nada, tá? E a outra estratégia é ir em direção ao prazer. Quando você aprecia quando a coisa certa é feita, quando você premia, dá uma premiação para a pessoa que faz a coisa certa, quando você reconhece que a coisa certa, que a pessoa tem um trabalho bom, isso é ir em direção ao prazer. Aquilo aumenta o entusiasmo do cara, aumenta a motivação. E o que eu estou falando aqui é de reforço positivo, tá? Sempre que a pessoa faz alguma coisa certa, você vai lá e recompensa. É aquele biscoitinho, né? É a cenourinha do burrinho. O biscoitinho que você dá pro cachorrinho quando ele faz alguma coisa certa. E é a mesma coisa, você adestrar um cachorrinho, como se adestrar e adestrar uma equipe, uma família, o mundo inteiro, você pode adestrar o mundo inteiro nessa estratégia do reforço positivo, que é o reforço do bem. Então você não pune, não, pelo contrário, você recompensa. Mesmo quando o cara erra, quando o cara faz uma grande besteira, você conversa, mostra-lhe dos problemas, aquilo tem que se gerar um aprendizado incrível e tem que gerar um comprometimento de recuperar aquele prejuízo, né? Já que ele errou, você não vai puni-lo, né? Mas é necessário que ele se esforce, né? Para continuar, porque se ele continuar errando também e dando prejuízo para a empresa, aí sim, né? Aí você vai ter que tomar uma medida mais drástica, que é afastar essa pessoa, porque ela não está no up, não está nessa psicologia positiva, ela é negativa e ela pode estragar toda a empresa. Então tem que trazer pessoas positivas, tá? Então, como que eu faço isso? Primeiro, desenvolver as emoções positivas. Isso gera aprendizado. Então eu tenho que enaltecer muito as emoções positivas para gerar a elevação da capacidade individual de cada um de pensar de modo otimista. Pensar de modo otimista. Tomar as melhores decisões, tá? As empresas positivas, elas predizem ao sucesso. Então toda empresa que tem essa aura, que tem esse estigma, que tem essa vibe positiva, ela está no caminho de decolar. Bum, ela vai explodir, tá? Muito bem. Maximização do engajamento entre a equipe por meio da enaltação das forças, das competências, né? O que a pessoa faz bem, né? Para que a pessoa realmente se sinta ali valorizada, e ela se sinta como se fosse o dono da empresa. Já que ela é tão valorizada, ela vê que se a empresa cresce, ela cresce também. Então ela começa a fazer parte mais arduamente ali da empresa, né? O que isso gera, tá? A pessoa ela fica mais responsável pelos resultados da empresa, o colaborador, né? Ele gera mais autenticidade, porque ele se sente autêntico, já que ele está fazendo o que ele gosta, o que ele faz bem, ele se sente autêntico, ele se sente foda, tá? E gera mais entusiasmo, mais vitalidade, diminui aquelas coisas que ocorrem quando a pessoa fala que está gripada, ela começa a faltar, isso diminui drasticamente, né? E a vibe da empresa cresce muito, tá? E para a gente finalizar, nós vamos falar de senso de significado e propósito, tá? Quando a gente utiliza as forças da equipe e gera um significado para aquilo, a formulação dos objetivos
alinhado às forças e valores de cada contribuinte, de cada colaborador, de cada funcionário, gera um senso de propósito. Pega bem isso. Quando a gente cataloga os valores e as forças e com isso a gente cria uma formulação de objetivos, aquilo começa a ter significado para a pessoa, aquilo faz sentido, isso gera um propósito. Então, quer entender de propósito? Vem falar comigo que a gente faz isso. É desenvolver como que as pessoas querem se sentir, quais são as suas forças e quais são os objetivos. A gente coloca tudo isso de uma forma muito bem estruturada, significativa para a mente entender, e aquilo dá um up, dá uma clareza fundamental, tá? Então, assim, para você desenvolver esse capital positivo para a sua empresa, é necessário 4 coisas. A autoeficácia, que a gente falou ontem, esperança, que a gente falou ontem, você pode pegar o vídeo que está ainda disponível aí e assistir. Resiliência, que a gente vai falar muito na nossa semana da inteligência emocional, dos dias 27 de julho, agora tá chegando, segunda-feira agora, hoje é sexta, né? Sábado, domingo, segunda-feira começa, às 20h59 pelo canal do YouTube. Para participar, você precisa assinar o canal e acionar o sininho, porque daí na hora que eu estiver fazendo a transmissão, você recebe uma notificação. Você só consegue acessar pela notificação. Não adianta você só se inscrever. Você precisa se inscrever e ativar o sininho, porque daí você recebe pelo YouTube uma notificação. Ó, Mike Freitas está ao vivo. E aí você entra naquele link e você tem acesso gratuitamente à minha live, à minha transmissão, aos meus workshops sobre inteligência emocional. E também o otimismo, tá? Um outro capital aqui para o desenvolvimento da liderança positiva é o otimismo. Gente, um grande abraço. Amanhã tem mais 8h59.